Olá a todos, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, dentro da sua casa e sobre aqueles que você ama e quer bem. Que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sino para receber as notificações das mensagens, ative e você vai estar por dentro de todo o conteúdo do nosso canal. Vamos continuar o nosso estudo? Ontem eu estava falando sobre a impureza da igreja em Coríntio. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, leiamos agora o verso 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Para que você entenda esse versículo, você tem que entender completamente uma palavra chamada jactância. O que é isso? A pessoa que sofre ou que tem jactância é uma pessoa que é acostumada a contar mentiras, fanfarrices. São pessoas que se apoiam na sua tese, que estão certas, mesmo sabendo que estão erradas. Então, as pessoas jactanciosas, elas se colocam acima de outras pessoas. Elas se colocam como se estão certas e que a palavra dela é lei e que ela é certa, e tenta se apoiar, e ela vai lhe contar a história que ela puder contar, ela vai inventar o que ela puder inventar para se colocar no pedestal. Por isso que Paulo disse assim: não é boa a vossa jactância, aquilo que você pensa de você mesmo, tá? Porque tem muita gente aí dentro da igreja, né? Me perdoa, a igreja é você, a igreja sou eu. Tem muita gente aí dentro do templo fazendo parte de um ministério ou de uma religião que está o tempo todo se sentindo superior aos outros. E muitas vezes são pessoas que estão erradas. Tem muita gente aí, né? Eu já vi algumas pregações no YouTube, e uma delas eu vi uma pregação que durou muito tempo, e foi uma pregadora, estava dizendo que as pessoas não gostam dela, porque ela fala a verdade e que ela incomoda. E eu sei que durante esses 30 minutos, e eu não consegui ouvir mais, né, porque eu estava esperando ouvir a pregação, ela estava dizendo que Deus falava através dela, que ela incomoda e que as pessoas não gostam de ouvir a verdade e que ela é muito séria. E ouvi a pregadora falar de si mesmo. Eu não estou falando mal da pregadora, mesmo porque não estou dizendo a você quem é a pregadora. E se você procurar, você vai encontrar um monte de caso parecido, tá? De pregadora, de pregador. O que eu estou dizendo a você é que quando uma pessoa ela sofre desse pecado, ela vive no pecado da jactância, ela se fecha no mundo dela, que mesmo quando ela está no altar ou quando ela está na rua evangelizando, que diz que está falando de Deus, está falando de si mesmo, está se colocando no pedestal, está se sentindo maior, está se sentindo a maior, e não consegue enxergar que perdeu o foco da pregação do evangelho. Por isso que Paulo disse assim: não é boa a vossa jactância. Sai do pedestal, desce, se humilha, pede perdão a Deus, se humilha na presença de Deus, tá? E aí Paulo acrescenta: não sabeis que um pouco de fermento aumenta toda a massa, sabe? Para você conseguir paz no ambiente, você luta muito, mas para você conseguir uma confusão é rapidinho, não é verdade? Para você construir uma casa, você já viu o trabalho que dá? Para derrubar, quando você começa e menos espera, está tudo no chão. Então, toma cuidado, porque muitas vezes você entregou sua vida para Cristo, você lutou tanto para mudar, você lutou tanto para preservar uma conduta de respeito, de moral, e simplesmente para você não admitir que errou, simplesmente para você não admitir que você apoiou coisa errada,
você está deixando tudo ir por água abaixo, tudo que você construiu, tudo que você lutou, você está deixando ir por água abaixo para não dizer, eu errei, me perdoa. Então Paulo disse, o verso 7, lançai fora o velho fermento, tá? Em vez de você querer aumentar o espírito daquele homem violento, mentiroso, prostituto, e seja lá o que você fez de errado no mundo, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato. Então, Paulo estava acreditando, e eu quero acreditar, que você não está indo ao ministério, a um templo congregar, simplesmente por amizade. Eu não quero acreditar que você está dedicando 20 minutos, 25 minutos do seu tempo, simplesmente porque você não tem o que fazer. Eu acredito que você quer algo com Deus. Eu acredito que você quer mudar. Então escuta aí, lançai fora o velho fermento, verso 7, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ele se sacrificou por você, por mim. Ele se despiu de tudo, tá? O Senhor Jesus se despiu da glória, o Senhor Jesus se despiu de autoridade. Você sabe, imagina aí, você é uma pessoa forte, muito forte. Você é uma pessoa que tem uma estrutura boa física, porque você é grande, porque você é forte, e além de você ser grande e forte, você treina o seu corpo, pratica artes marciais, vai numa academia, você tem um corpo forte. Aí de repente chega lá um fraquelão, tossindo, não se aguenta nas pernas, começa a gritar com você e dá um tapa na tua cara. Aí você dá uma olhada para aquela imagem de fragilidade, e o que vem na tua cabeça, hein? O que vem? Não aguenta um sopro, imagine um soco, não é? E aí você se segura, você deixa para lá, né? Para poder não fazer mal, porque você sabe que tem condição de fazer mal aquela pessoa que está fazendo aquela presepada, querendo tirar com você, querendo estar numa posição superior à sua, e você sabe que pode destruir aquela pessoa a qualquer momento e simplesmente você escolhe não fazer. Foi isso que Jesus fez, sabe? Quando Pedro puxou da espada e cortou a orelha de um dos soldados que Jesus curou, Jesus disse, não faça isso não. Se eu quisesse me livrar, eu pedia ao meu pai um exército e eu estaria livre. Mas eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Então Jesus podia fazer mal e Jesus não fez. Olha que Jesus estava na cruz todo cortado, né? Tem filmes aí que retratam a paixão de Cristo, agora é época de Páscoa, e tem filmes que retratam a paixão de Cristo, que mostra o grau do sofrimento que Jesus passou para morrer por nós. E ainda na cruz, consciente, falando, Jesus disse o quê? Pai, perdoa esse povo porque não sabe o que faz. Foi isso que o apóstolo São Paulo disse, que Jesus foi morto, despido de tudo. É claro que Paulo fez referência ao Cordeiro do Antigo Testamento, mas Jesus se despiu de tudo. O verso 8 fala assim, por isso celebraremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Para quem não sabe, o pão asmo é o pão sem fermento. O verso 9, Paulo diz, já em carta vos escrevi, que não vos associeis, não tenha amizade, não aprenda com eles, não se envolva com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos alvarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso
teríeis de sair do mundo. Então Paulo disse, eu não estou falando do impuro, a pessoa que vive no pecado, mas você sabe que é mudana. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, né? Meu amigo é Cristo, eu tenho conhecidos, eu tenho clientes que são mudanos, que eu sei que gosta de beber, que eu sei que gosta de se prostituir. É claro que eu não escuto o que eles têm para me oferecer. Eu que ofereço o que eu tenho para oferecer para eles. Mas você compra, você está no mercado, você está ouvindo as pessoas falar em moralidade e decência. Você está no banco, você está no transporte coletivo, você está ouvindo as pessoas desprender energia, descarregando palavrões, ameaças, é o que você vê o tempo todo. Então Paulo disse, eu não estou falando desses, porque aí você teria que sair do mundo. Mas presta atenção que Paulo está dizendo, mas agora vos escrevo, que não vos associeis, no verso 11, com alguém que dizendo ser irmão, sabe? Pessoa que chega na tua frente, que diz que é pastor, que diz que é obreiro, que diz que é crente, foi impuro, avarento, idólatra, falador dos outros, fala mal dos outros, é maldizente, beberrão, ladrão, com esse nem andais, nem comais, pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. Então a palavra do Senhor é clara com aqueles que dentro da igreja, que no meio do povo que se diz ser o povo de Deus, mais uma vez eu peço perdão pela força do costume, aqueles que dentro da religião, ou dentro do ministério, ou dentro do templo, que se dizem ser a igreja de Deus, vivem no pecado. A Bíblia diz que você não deve se associar com esta pessoa. Então vamos ler de novo do verso 11 ao 13. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo ser irmão foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, esta é a mensagem do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Muitas vezes você está preocupado com a placa da religião ou do templo religioso e você está esquecendo que Deus está olhando para a sua conduta, para o seu comportamento entre irmãos. Se você congrega, se você está no lugar que é santo, é um lugar onde os irmãos se reúnem para buscar a Deus, então o pecador não vai prevalecer na congregação do justo. Agora, se você é uma pessoa que é de Deus e de repente entrou no lugar onde está profanado, onde o auge dentro deste lugar é a prostituição, aí, meu amigo, quem tem que sair é você e procurar um lugar onde pregue a palavra de Deus, onde você tenha paz, tá? Então, eu sei que vai ter pessoas religiosas que vai sentir a maior raiva de mim, mas eu sei que vai ter pregador do evangelho que vai estar me ouvindo e vai dizer: esta é a verdade. Sabe por quê? O pregador do evangelho não tem medo que as pessoas saiam da igreja. Não o povo de Deus, não os filhos de Deus, porque ele sabe o trabalho que ele está fazendo. Já aqueles que têm permitido o pecado dentro do seu ministério, dentro do seu templo, então esses aí vai ficar um pouco preocupado, porque assim como o pecador não prevalece na congregação do justo, a Bíblia diz que a luz
não se mistura com as trevas. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça em um nome de Jesus. Oh, glória a Deus nas maiores alturas. Que a presença e a paz do Senhor esteja com todos os homens de boa vontade. Ó Espírito Santo, obrigado por ser o nosso Consolador. Senhor Deus eterno e todo-poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor entregou o seu próprio Filho para que todo que no Senhor creia não pereça, mas tenha vida eterna. Glorificado é o teu nome, exaltado é o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te buscamos com todo o nosso coração e te pedimos, perdoa o nosso pecado. Nos ajuda a ser fiel ao Senhor. Nos ajuda a nos afastar dos vícios da religião. Nos ajuda a nos afastar dos vícios de um espírito religioso. Coloque em nós um espírito obediente, fiel ao Senhor. Nos afasta do pecado. Nos afasta, Senhor, da sedução deste mundo. Que os nossos pensamentos sejam para o Senhor. Que os nossos olhos sejam para ver a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, lembra-te, Senhor, da nossa casa. Lembra-te, Senhor, da nossa família, do nosso familiar, do nosso ente querido, desta pessoa que está doente, desempregada, com problema no casamento. Vem agora, Senhor, age com a tua graça, age com o teu poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em um nome do Senhor Jesus. Que haja a tua vitória, que haja a tua paz sobre a vida dessas pessoas, que elas recebam a graça, a plenitude do Senhor. Meu Deus, que a nossa família seja alcançada pelo Senhor, que aqueles que nós amamos sejam alcançados pelo Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, eu quero orar pela vida financeira do teu povo. Essa pessoa, meu Deus, que está desempregada, essa pessoa que está com problema no seu negócio, vem tocar, vem consagrar, vem abençoar, meu Deus, esse negócio, eu te peço, em nome de Jesus, que haja as bênçãos e as vitórias do Senhor, que tudo que essa pessoa colocar as mãos, que venha a ser abençoado. É isso, meu Deus, que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos em um nome de Jesus. Aquele que crê, repete comigo. Em um nome de Jesus, eu recebo a vitória que vem de Deus para a minha vida e para a vida daqueles a quem eu amo. Em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, você está me ouvindo? Você está aprendendo? Não tenha vergonha, não tenha medo de passar essa mensagem para outra pessoa. Não quero que você saia espalhando no seu WhatsApp. Eu vou começar a parar no meu, tá? Eu vou começar a parar. Eu vou criar. É porque eu ainda não divulguei, ainda não passei o vídeo falando sobre a ajuda do canal, né? E criando um grupo de oração através do WhatsApp. Mas assim que eu fizer isso, eu vou parar de estar passando mensagem de uma a uma para os meus contatos. Eu ainda passo porque eu tenho muita gente idosa, tá? Às vezes você olha lá a contagem lá do YouTube, mas eu descobri quem abre pelo WhatsApp não conta no YouTube, tá? E eu também não estou preocupado com isso. Eu tenho muita gente idosa que não está inscrita, não sabe se inscrever, não sabe abrir o YouTube, e eu tenho um carinho, eu tenho um cuidado de passar para essas pessoas, e muitas vezes eu não consigo saber o número de todas elas. Eu não cheguei a criar, a organizar esse grupo só dos idosos. Então eu tenho que estar passando pelo WhatsApp para alcançar todos que não conseguem sozinho. Mas você que já entende mais, você que já conhece melhor o mecanismo
do YouTube, de se inscrever, de marcar com o sino. Então faça isso, tá? E aqueles que quiserem, passe para alguém para você que você acha que precisa receber também essa mensagem e ser abençoado, tá bom? Eu sou o pastor e pregador Alexandre Marques e hoje encerro mais um episódio da nossa mensagem diária no Comentando a Bíblia. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.